fui ao inferno por murmurar. Irmãos e irmãs, eu quero dar meu testemunho de que estive morta por alguns minutos. Não sei o tempo certo, mas estive morta, e fui ao inferno. Foi da vontade do Senhor que tivesse esta experiência, para sua glória e sua honra. O Senhor permitiu para que eu dê uma mensagem a seu povo, a seus ministros, em 14 de agosto, eram umas 7 ou 8 horas da noite, eu comecei a me sentir, como se meu corpo era como uma pena, como se eu não pesasse. E era às 11 da noite quando fui me deitar. Enquanto dormia, tive um sonho, e no sonho um familiar meu me chamava e me disse: venha, entre neste quarto, e quando eu entrei no quarto, tudo desapareceu. E quando eu olhei ao meu redor, imediatamente fui transportada diretamente para aquele lugar. Era uma cova de pedra. Foi uma experiência traumática para mim. O Senhor e o Espírito Santo me deu a ordem de que este testemunho não seja somente para mim, mas para o povo de Deus, para que se apercebam. Eu estava no inferno em uma cova de pedra, mas eu não sabia que estava no inferno. E naquele escuro havia um demônio, e eu ouvi os gritos das pessoas naquele lugar. Eles gritavam: Pai, não! Solte-me! Me deixe! E o demônio ali em alta voz, dava ordens. Eu ouvia os gritos de multidões, e gritavam em vários idiomas ao mesmo tempo. Era algo traumatizante, e eu todavia, pensava que era um sonho. E eu comecei a repreendê-lo, e veio um demônio pequeno e se colocou no meu ombro, e outro se colocou abaixo de mim, e eu pensava que era um pesadelo. E eu comecei a repreender em nome de Jesus. E eles zombaram de mim e riram. E quando eu olhei para baixo, eu dei conta que estava em um caldeirão gigante, e eu boiava em uma água negra, e foi aí que eu descobri que eu estava no inferno, não era um sonho. E então foi aí que eu me aterrorizei e pensei: Deus meu, o que eu estou fazendo aqui? Se eu pregava teu evangelho, Senhor, por que aconteceu isso? O que eu estou fazendo aqui? E parei de repreender, porque eu dei conta que estava no inferno, isso não era um pesadelo. E eu disse: Senhor Jesus, o que estou fazendo aqui? Se eu levava o evangelho, eu ajudava que as almas se salvassem? Eu trabalhava na obra do Senhor, eu estava consagrada, vivendo em santidade. E nisso que eu estava ali falando, os demônios estavam correndo com lenha abaixo do caldeirão, preparando para acender o fogo, e o que estava atrás estava sentado em uma cadeira e tinha uma capa negra. E o outro estava andando zombando e rindo-se de mim. E foi neste momento que meu espírito e alma se separaram, e quando eu fui orar outra vez, não pude porque quando eu ia orar minha boca estava debaixo daquela água suja. E quando eu olhei eu vi que eu estava dentro do caldeirão e fora do caldeirão ao mesmo tempo. Aí foi quando se separou o espírito da alma. Dentro do caldeirão eu estava boiando e fora do caldeirão eu estava andando de um lado para o outro dizendo: preciso fazer uma pregação, preciso fazer um vídeo, e continuava repetindo isso, porque o que vi foi que o mesmo que fazemos na terra, será o mesmo que faremos no inferno, irá se repetir sempre, como se fôssemos loucos. E ali eu repetia: tenho que fazer um vídeo, tenho que gravar. E eu pensei: o que está acontecendo aqui, porque estou separada? E eu comecei a pensar: Senhor Jesus, tem misericórdia de mim, me tire deste lugar, eu creio em ti, eu sei que tu pode fazer.
E neste momento eu ouvi uns passos que ecoavam neste lugar, como se fosse um gigante que vinha, e eu sabia que vinha na minha direção, e os demônios corriam, e eu estava desesperada dentro do caldeirão. E esses passos vieram se aproximando da cova onde eu estava. E eu olhei para suas sandálias, e sua túnica, mas não podia ver além das sandálias e o começo da túnica. Era uma túnica de várias cores brilhantes como de ouro. E neste momento eu despertei, e quando eu toquei no meu peito, estava quente como a pressão de uma estufa. Eu queimei a mão, e voltei à vida novamente. Meu peito estava em chamas de tão quente que estava. Eu entendi que o Senhor me havia dado outra oportunidade. Passei o dia chorando. Foi o dia mais triste da minha vida. Foi algo desastroso. E chamei uma irmã para que ela orasse por mim. Eu não queria dormir porque eu tinha medo de voltar para aquele lugar. E eu pensava por que aconteceu isso comigo. E na tarde o Senhor me ministrou e me disse: este é o lugar que se tem preparado para você, este é seu destino, se você não mudar. Porque você estava murmurando, falando dos ministros com os servos, e falando de um servo para o outro, falando de seus irmãos. Esse é seu lugar. Vai, diga ao meu povo que o inferno é real. Diga ao meu povo que se infligirem uma de minhas leis ou dos meus mandamentos, diga para eles que eu não poderei fazer nada. Diga ao meu povo que se for pastor, ou que prega ou que profetiza, ou os que fazem obras de caridade, diga ao meu povo que se murmuram, que se andam em pleitos, em contendas, por qualquer razão que seja, diga ao meu povo que terão aqui no inferno um lugar especial, a cada ministro que anda murmurando, a cada evangelista, a cada apóstolo, a cada pastor, a cada ministro, eles têm aqui um lugar especial. Diga ao meu povo que eles não estarão em um outro lugar. Há um lugar aqui especial para eles, onde serão torturados, devido a eles terem pregado o evangelho, lhes darão um castigo dobrado. Serão torturados duramente. Meu povo deve viver conforme minha palavra. Coloquem saia, tirem as maquiagens, não sigam em ódio, em pleitos, em contendas, em fofocas. A santidade que eu peço a meu povo é santidade por dentro e por fora. Diga aos ministros que de nada serve pregarem minha palavra, e não a viverem. De que te serve, mulher, dizer que tu vives em santidade, se você fala de seu pastor, de seus irmãos? Mulher, de que serve você dizer que eu vivo dentro de ti, e que você tem amor, e todavia você vive em pecados, segue pintando seu rosto, segue usando calças? Tem que obedecer em tudo, não podem obedecer em uma coisa e deixar a outra, tem que se limparem por dentro e por fora. O vaso tem que ser lavado, o copo tem que ser limpo, por dentro e por fora. Tem que viver em amor, não podem ter ódio nem rancor, tem que se perdoar, tem que se apoiarem, viver em unidade. Então eu irei por meu povo. E assim estarão preparados para a redenção. Mas a noiva não está pronta, lhe falta estar preparada. Ministros, preparem a noiva, preguem a palavra assim como está escrita, não tirem nada dela. Isso é uma blasfêmia. Não coloquem nada na minha palavra e nem tirem. É necessário que meu povo viva em amor e sejam limpos por dentro e por fora, purificados, santificados, em corpo, alma e espírito. Ministros, se corrijam, eu vos amo, com amor eterno, se preparem.
Irmãos, espero que Deus vos abençoe, e este testemunho sirva de bênção para os irmãos e o compartilhem, para que a palavra de Deus e a mensagem do Messias chegue a todas as pessoas. Temos que trabalhar em unidade e seguir promovendo o reino de Deus. Todos nós em Cristo somos um mesmo corpo, um mesmo Deus, e um mesmo Espírito. Nós não trabalhamos para uma igreja, mas trabalhamos para Cristo. Todo o que prega a sã doutrina é o corpo de Cristo. Somos a igreja de Cristo. Juntos seremos arrebatados. Amém.